essa geração de hoje é uma geração que está buscando um avivamento, sendo que o avivamento já está dentro de nós. Dentro de nós há uma chama que chama-se Espírito Santo de Deus. Uma chama que essa chama, se ela não for incendiada, ela nunca vai crescer. Ela nunca vai produzir frutos. Nós queremos ser avivados. O que me leva eu ser avivado? Quais são as consequências? Quais são os sinais de um avivamento? Nós aprendemos no decorrer da semana que avivamento surge quando nós se arrependemos de alguma coisa. E o tema dessa noite é arrependimento e avivamento. E eu quero trabalhar no arrependimento e no avivamento na história de Pedro e de João. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro, aquele que disse por 3 vezes que não conhecia Jesus. O que levou Pedro? Não sei, não sabemos, não estávamos presentes, mas o que nós sabemos, que muitas vezes nós agimos igual a Pedro, quando não valorizamos o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Todos nós aqui já passamos pelo vale. Alguns estão passando pelo vale. Todos nós aqui já passamos pelo deserto. Deus mostrou que no deserto Ele sustentava o povo. Por que não? Nós não podemos entender que Deus tem sustentado nós dia após dia, e por isso que estamos aqui. Arrependimento e avivamento. Pedro e João subiu para orar. Não existe arrependimento e nem avivamento sem princípios. E um dos princípios mais importantes é a oração. Não existe homem de Deus, não existe mulher de Deus sem oração. Eu quero ser avivado, mas eu não entro pelo caminho da oração. Eu quero ser avivado, mas eu não entro pelo caminho do arrependimento. Se não houver oração, se não houver arrependimento, nunca vai ter avivamento. No capítulo 3, mostra os frutos do arrependimento na vida de Pedro e de João. Todo arrependimento é fruto de uma vida, é fruto da vida de Deus no homem. O arrependimento é fruto de Deus na sua vida. Quando nós sentimos a santidade, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós passamos a se arrepender da nossa natureza pecaminosa. Quando nós deixamos que essa chama do Espírito Santo venha resplandecer dentro de nós, é porque nós passamos a entender que há uma presença de um Deus dentro de cada um de nós. João diz: produzir frutos de arrependimento, evidencie o vosso arrependimento.
É preciso ter evidência de arrependimento. Preste atenção. Precisa gerar dentro de mim evidências de um arrependimento. Para eu estar aqui, eu tenho que se arrepender de muita coisa. Para eu ministrar essa palavra, eu tenho que se arrepender de muita coisa. Para eu ouvir essa palavra, eu tenho que se arrepender de muita coisa. Muitas coisas que eu tenho feito, muita coisa que eu não tenho feito, muita coisa que eu tenho falado, muita coisa que eu tenho permanecido calado. Em via de regra, não existe avivamento sem arrependimento. Se não tem evidências, não tem arrependimento. Se não tiver frutos, não tem evidências. Uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que se constitui filho de Deus, tem frutos, frutos, mais frutos e mais frutos. Pedro e João subiram juntos para orar. Você sabia que o tempo que você está sem orar mostra o quanto distante você está de Deus? Eu vou repetir. O tempo que você está sem oração revela o quanto longe você está de Deus. Porque um filho que não ora, ele não reconhece Deus e a sua paternidade. Um filho que não ora, não reconhece Deus como um pai amoroso, um pai que cuida de nós em cada detalhe das nossas vidas. Jesus disse: vigiai, vigiai, vigiai e orai, para não cair em tentação. Qual foi o tema da nossa manhã com Deus? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Será que nós estamos vigiando e orando? Porque se nós viver uma vida só vigiando a vida do próximo, porque se nós viver uma vida vigiando a conduta do meu próximo, porque se nós perder o tempo das nossas vidas falando, maldizendo, murmurando, reclamando, cobiçando, nós deixamos de vigiar. E Jesus disse: vigiai e orai. Não existe oração sem humildade. Só ora quem se humilha. Você pode até orar sem se humilhar, mas não é uma oração cícera. É uma oração arrogante, presunçosa, manipulosa, soberba. Agora, quem ora na essência se humilha. Jesus diz: orai. Jesus diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. Tem muito cristão hoje em dia caindo em tentação toda hora. Sabe o que leva um esfriamento espiritual? É a falta de vigilância e a falta de oração. Sabe por que existem muitos doentes dentro da igreja hoje em dia? Porque falta vigilância e falta oração. Sabe por que existem muitos fracos na fé? Muitos fracos na fé hoje em dia? Porque não tiveram uma vida de vigilância e de oração. Sabe por que existem muitos desviados
dos caminhos do Senhor? Porque quando estavam dentro, sempre se viram fora. Porque quando estavam dentro, não vigiavam e não oravam. E quem não vigia e não ora, cai em tentação. O Salmo 127, o salmista, ele salmodia dizendo: se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a sentinela, em vão vigiará a sentinela. O que o salmista quer dizer? Deus, ele tem que ser prioridade na sua vida. Deus tem que ser o centro das suas emoções. Davi diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Ele vai mais longe ainda quando ele diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as janelas da vida. Nas epístolas Paulina em Coríntio, Paulo diz que enganoso, perverso é o coração do homem, é a raiz de todos os males. Pedro e João subiram para orar. Jesus, quando disse vigiai e orai, 3 vezes Jesus veio a eles e eles estavam dormindo. Essa passagem de vigiai e orai foi quando Jesus foi para o Getsemane orar ao seu Pai. E na oração de Jesus ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. A minha alma está angustiada, está aflita. Enquanto Jesus ia orar, os discípulos iam dormir. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam dormindo. Nos dias de hoje, existe mais gente dormindo do que orando. A gente dorme acordado. Por que eu digo dorme acordado? Porque está acordado e não lembra de orar a Deus. Está acordado e não lembra de ir cultuar a Deus. Está acordado e não lembra de se entregar para Deus. Está acordado, mas não lembra de exaltar, de glorificar, de estar na casa de Deus. Davi diz no Salmo 27: uma coisa eu peço a Deus, a outra eu a buscarei, para que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Moisés, escrevendo o Salmo 90, versículo de número 12, ele vai dizer: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio, um coração puro, um coração que verdadeiramente agrada a Deus. Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque quando vierem os dias da sua velhice, para com os dias da tua morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, na sepultura, no Sheol da sepultura, não haverá mais nada. 3 vezes Jesus voltava e os discípulos estavam dormindo. Quando Jesus está no monte das Oliveiras, ele transfigurava. A Bíblia diz que as vestes de Jesus brilhavam, seu rosto brilhava como o sol. Aleluias. Transfigurar, mostrar o que tem dentro para fora. Jesus dava uma aula de transfiguração de espírito. Jesus dava uma aula de transfiguração de esplendor de luz. Diga assim: luz. Precisamos ter a luz do Espírito Santo nessa vida. Enquanto Jesus se transfigurava, eles estavam dormindo. Pedro pecou. Pecou Pedro.
pecou Pedro, porque o pecado te afasta da oração, assim como a oração te afasta do pecado. Eu vou repetir. Pedro pecou, Pedro caiu, Pedro negou, e muitos têm negado o Senhor Jesus no seu caráter, no seu dia após dia. O pecado afasta a oração do Filho de Deus. A oração tem poder para afastar o pecado. Não há pecado que não é destruído pelo poder da oração. Não há pecado que não é destruído pelo poder da oração, da humilhação e da confissão. Você quer ser avivado? Tem que orar. Você quer ser avivado? Tem que se humilhar. Você quer ser avivado? Tem que confessar os pecados. Só alcança a misericórdia de Deus quem confessa o pecado e abandona. Quem abandona alcança a misericórdia, mas quem encobre não prospera. Pedro disse para Jesus: todo mundo aqui vai te negar, eu não nego. Todo mundo aqui vai te negar, eu não te nego. Quem estava dizendo? Pedro. Quem negou Jesus? Pedro. Vou repetir. Pedro olhou para Jesus nos olhos, e disse: todo mundo aqui vai negar o seu nome, mas eu não nego. Eu não nego, não. Jesus disse, olhando nos olhos de Pedro, e falou: o galo vai cantar 2 vezes, Pedro, mas você vai me negar 3 vezes. Pedro, o galo vai cantar 2 vezes, Pedro, mas você vai me negar 3 vezes. Negou, negou e negou. Em Lucas capítulo 22, versículo de número 62, Pedro chorou. Pedro chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou? Porque quando Jesus estava saindo junto com os soldados, a Bíblia diz que Jesus estava andando. Pedro estava aqui, Jesus estava andando, a guarda estava ao redor de Jesus. Quando Jesus chega na direção de Pedro, Jesus faz assim, Sabe o que veio na mente de Pedro? Arrependimento. Você quer ser avivado? Tem que se arrepender de seus pecados. Pedro, em Lucas 22, 62, quando ele olha para Jesus, ele reflete. Pedro, em 22, 62, quando ele olha para Jesus, ele lembra do que ele falou lá atrás. Ele chora. E o choro de Pedro é um choro de amargura de espírito. É um choro de consciência, de arrependimento. É um choro que surge de dentro para fora. As verdadeiras lágrimas são aquelas que surgem lá dentro e saem por fora. E quando sai de fora, nunca saíram da fonte. Esse choro de Pedro é um choro que nós precisamos chorar na presença de Deus. As verdadeiras lágrimas é a que diz o Salmo 34: perto está o Senhor do quê? Dos que têm um coração quebrantados. As verdadeiras lágrimas é a do Salmo 56, versículo 9, que diz assim: e o Senhor colhe para si as suas lágrimas, guarda no seu odre. As verdadeiras lágrimas
são as lágrimas que o Senhor interpreta. Pedro passou por tudo isso. Pedro fez tudo isso. Mas Pedro se arrependeu de tudo isso. O problema não está em fazer ou não fazer. Nós, em vias de regra, nós fazemos e não fazemos. Mas o problema está em não se arrepender. Quer ser avivado? Tem que haver arrependimento. Quando você se arrepende, Jesus perdoa você. Quando você se entrega, Jesus recebe você. Quando você volta para a casa de Deus, a Bíblia diz que o pai do filho pródigo estava com os braços abertos, esperando o filho voltar. Assim é Deus. Jesus restaura quem se arrepende. Jesus restaura quem volta para Ele. Aí quando chega, primeiro diz que Pedro negou. Quando chega em Atos capítulo 2, nos dias de Pentecoste, quem era o pregador lá? Pedro. Em Atos 2, nos dias de Pentecoste, quem era o pregador lá? Era Pedro. Em Atos capítulo 3, o coxo é curado para a glória de Deus. Quem era o pregador lá? Era Pedro. Em Atos capítulo 5, os discípulos são interrogados. Quem era o pregador lá? Era Pedro. Em Atos capítulo 6, tem problema dentro da igreja. Quem é que estava ministrando a palavra lá dentro? Era Pedro. Atos capítulo de número 12, os apóstolos eram presos. Quem era o pregador? Era Pedro. No mesmo livro de Atos capítulo 12, Pedro estava preso. Quem livra Pedro da prisão? O anjo do Senhor. Arrependimento, oh glória, e avivamento. Deus aviva quem se arrepende. Deus aviva quem se arrepende. Nós lemos no capítulo 3, no versículo 1, que Pedro e João subiam o quê? Juntos para orar. Não existe cristianismo se não houver comunhão com os membros do corpo a qual Cristo é o cabeça. Não existe cristianismo se não houver parcialidade com a igreja. Não existe cristianismo se não andar em comunhão com os irmãos na igreja. Pedro não orava. Pedro dormia. Vou repetir. Pedro não orava. Pedro, ele dormia. Mas Pedro se arrependeu. Está escrito: Pedro e João subiam junto o monte para orar. Não existe conversão que não te leva a orar. Não se converte. Se não tiver vida de oração, não tem conversão. Sabe por que muitos não se convertem? Porque não oram. Segundo Crônicas, para finalizar, 7:14, Deus disse: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha santa face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvireis do céu, perdoareis o vosso pecado e sararei a vossa terra. João capítulo 21, Jesus disse:
quando você se converter, confirma seus irmãos. Eu vou repetir. Jesus disse em João 21, quando se converteres, confirma os seus irmãos a sua conversão. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Quantos podem receber essa palavra nessa noite? Eu recebi essa palavra. Deus falou comigo, Deus também falou com você. Antes que Deus falasse com você, Deus tinha falado comigo. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus, onde você estiver. Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, esta noite, Senhor Deus, meu Pai, de busca de um avivamento. Nós precisamos, Senhor Deus, meu Pai, ser avivados pela Tua palavra. Que a hora venha ungir a igreja para mim. Nós precisamos, Senhor Deus, ser cheios de arrependimento, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, alcança, Senhor Deus, meu Pai, este lugar. Nessa noite, alcança, meu Deus, meu Pai, essas vidas que entrou por essas portas. O Senhor conhece, meu Pai, o deitar de cada um, o levantar. O Senhor conhece também as nossas forças e as nossas fraquezas. Pai, eu te apresento também essa pessoa que se encontra, Seu Deus, meu Pai, nas ruas desse bairro. Eu te apresento, Seu Deus, meu Pai, cada casa, cada lar, cada família, Senhor. Guarda, meu Pai, esta nação. Proteja, Seu Deus, meu Pai, a nossa família. Visita também, meu Deus, meu Pai, os nossos projetos sociais. Visita também, Seu Deus, meu Pai, os nossos internautas, seguidores. Visita, meu Deus, essa pessoa que se encontra, Seu Deus, meu Pai, enfermo agora. Essa pessoa que se encontra numa depressão, Senhor. Essa pessoa que precisa de uma direção de Deus nessa noite. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A Tua palavra ainda está salvando, curando e libertando para a glória de Teu nome. Que haja, meu Deus, meu Pai, salvação. Que haja, meu Deus, libertação, que nós precisamos ser libertos. Ser libertos por esta palavra, Senhor. Aviva, Senhor Deus, a Tua obra dentro de nós. Tua palavra diz que aquele que começou a obra, aperfeiçoará. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. A Tua palavra diz, está escrito, que aos Teus anjos dará ordem ao nosso respeito. Que o nome do Senhor ele possa ser glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.